Voltamos com o Social Podcast. Hoje a gente vai falar sobre alguns trâmites conjugais, né? Teve algumas novidades aí eu acho, né? Tem algumas novidades. E para falar com a gente hoje, fora que o pessoal da plateia, temos aqui, a participação especial do Henrique aqui, né? Da Sandins. E deixa a Carla apresentar aqui nossa convidada de hoje para falar sobre esse assunto muito importante. Puxa a ficha Pronto, hoje nós estamos aqui, né, no Social mais uma vez, pela terceira vez, né? Terceira vez, Muito Thalita? feliz, viu? Já Já é é filha filha da casa já, né? Tô íntima, muito prazer. A doutora Thalita Saraiva Santos, 35 anos, advogada com atuação na área civil, né? Cível. Pronto. Civil. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Thalita, pela presença repentina, assim, né? Porque a gente marcou bem em cima e você se pontificou. E eu fico muito feliz com o convite, certo, de estar aqui. Fico lisonjeada de poder estar colaborando, trazendo conhecimento para as pessoas. E vamos conversar, vamos bater um papo agradável. Eu espero que todo mundo fique interagindo com a gente, pergunte, tire dúvidas, não é isso? Exatamente. E você que está assistindo aí, manda perguntas aqui no Zap, tá? O Zap tá aqui na tela. Você pode mandar um áudio para a gente poder ouvir sua linda voz, mas também você pode ligar, tá? Você pode ligar para interagir aqui no ao vivo. E outra coisa, se você entrar em contato pelo WhatsApp, daqui o WhatsApp do Social, você no final do programa você vai participar da roleta e vai poder ganhar um fone de ouvido sem fio da Xiaomi, tá bom? Então, só tem vantagem para você que participa pelo WhatsApp, tá certo? Manda seu áudio, manda sua mensagem e liga para nós se precisar também saber alguma coisa. A primeira coisa que eu queria saber, Thalita, é sobre... Vamos logo direto ao ponto. Eu vi alguns vídeos e tudo mais, a Carla me mandou, sobre uma certa mudança na lei, assim... Acho que era lei de casamento conjugal, assim, que dizia, bem por cima, que o cônjuge não... Não será mais herdeiro necessário, né? Exatamente. Perdeu alguns direitos, uma coisa assim. Perdeu ou nunca teve, isso não sei. Como é que isso está hoje? Como é que está funcionando? Pronto. Assim, é importante, antes da gente começar realmente a falar do assunto, como a sociedade precisa compreender o que é que está acontecendo. Sim. No nosso país, nós temos o Código Civil, certo? De 2002. Thalita, e o que é esse Código Civil? O Código Civil é um livro, e lá neste livro tem vários artigos da lei, e esses artigos, eles são importantes porque são eles que regem a vida do cidadão. Aí, um exemplo, todo mundo, lógico, nasce, todo mundo casa, todo mundo faz contrato, todo mundo compra bens, todo mundo morre. Então, são esses tipos de direitos e deveres que estão lá no Código Civil de 2002. Aí, a primeira compreensão que eu queria que as pessoas entendessem é que existe o Código Civil e que lá tem direitos e deveres de nós, todos cidadãos, certo? Independente se é cônjuge, se é Independentemente. Independente. Pronto, lá tem as leis do cidadão, como, por exemplo, tem a Constituição Federal, que é a lei maior do país. Só que o Código Civil, ele é específico para reger a vida do cidadão, o cotidiano da gente. Aí, uma coisa que é importante falar. Eu não sei se a sociedade está tendo conhecimento, mas há 7 meses atrás, anteriormente, foi criada uma comissão de juristas, certo? Presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, certo? Isso aqui, o que é uma jurisdição, o que é uma comissão, por favor. Começou a embaralhar. Muito bem. leigos, E uma coisa que eu quero que vocês realmente façam comigo. É importante essa interação, porque quando a gente vai falar de termos de assuntos jurídicos, é muito complicado, não para mim enquanto advogada, mas é transformar o conteúdo jurídico acessível para a pessoa entender. Até porque você já está acostumado com os termos, para você é natural, né? Então, eu peço licença aqui a vocês, que eu vou tentar ao máximo deixar essa conversa muito clara, porque eu quero que você que está aí nos ouvindo, escutando e vendo, entenda. O que é uma comissão? É como se fosse um trabalho da escola. Vou falar de um jeito bem simples. Várias pessoas, juristas. Quem são juristas? São juízes, desembargadores, advogados, ministros. Essas pessoas detentores do conhecimento na vivência civil. Eles se reuniram mediante essa comissão, certo? E o que foi que eles fizeram? Eles criaram essa equipe de trabalho. Aí eles pegaram o Código Civil, que já existe desde 2002, e eles foram revisar e estudar. Eles leram aqueles artigos e eles começaram a pensar assim, esse Código Civil é de 2002, nós já estamos em 2024. São 22 anos. E a nossa sociedade se moderniza em todos os aspectos. A gente tem as pluralidades de família, a gente vê a atualização da tecnologia em vários
sentido do mundo virtual, enfim. Então, não poderia deixar um Código Civil de 2002, você pensa assim, mas só tem 22 anos, é bem novinho. Mas a realidade... As coisas já mudaram muito. Mudou, 22 anos, né, de lá para cá, mudou muita coisa. Então, os doutrinadores, os legisladores, os juristas, eles viram essa necessidade de adequar a lei, de fazer alterações, melhoramentos, acréscimos, reduções. Aí tem vários... Essa questão agora, e continuando aqui a história da comissão. Deu para entender o que é a comissão? Comissão é um grande trabalho em grupo do colégio, só que com gente muito bem entendida do assunto. É um grupão. Grupão gigante de gente importante que pode dizer, esse é o destino de vocês, seus meros mortais. Tipo isso. Aí deixa eu só explicar uma coisa. Quando essa comissão foi criada, certo? Presidida pelo Luiz Felipe Salomão, que ele é o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Essa comissão foi agora em 2024 ou 2023? Não, 2023, ano passado. Certo. Até porque, imagina, gente, o livro tem o Código Civil, certo? De 2002, ele tem exatamente 2.046 artigos. Você imagina. Thalita, o que é artigo? São, para você entender, são vários parágrafos, como se fosse um texto bem grande do livro. Aí cada artigo é como se fosse um parágrafozinho. Aí lá em cada artigo tem explicando uma coisa. Por exemplo, no Código Civil, atualmente, tem 5 livros. Aí, um exemplo, trata do direito das coisas, direito das obrigações, direito de família, direito de sucessões, direito da empresa. E aí, em cada parte desses livros, vamos supor assim, desses capítulos, lá vem tratando de assuntos diversos que repercutem na nossa vida enquanto cidadão. Aí, vamos finalizar a história da comissão. Sim. Essa comissão foi criada e ela possui 38 juristas. Aí esses juristas, eles começaram a estudar todo o Código Civil. Agora, olha que coisa massa e bacana. A mulher, cada vez mais, ela está ocupando o lugar onde ela deve ocupar na sociedade, de destaque. Isso. Vocês acreditam que anteriormente já teve o Código Civil de 1916? Aí veio o Código Civil de 2002. Aí nós vamos agora para o possível reforma, né, do novo Código Civil. Só que acredita que anteriormente mulheres nunca tinham participado dessas alterações no Código. Então, é a primeira vez que 11 mulheres juristas, ministras, detentoras do conhecimento, advogadas, estão participando, na verdade, participaram da elaboração desse anteprojeto. Então, só para vocês entenderem, o que a gente está falando aqui hoje, Raimundo, tem que ter o cuidado de explicar que já não está decidido e consolidado e batido o martelo e já está valendo. Então, muita calma. O que a gente está falando aqui hoje, vamos ter cuidado. Para ninguém entender e dizer assim, olha, a Thalita disse que já houve as alterações. Tá valendo. Não tá valendo. Já vai entrar em aprovação. E como é que tá valendo isso? Aí deixa eu te explicar, Sim. foi exatamente isso. Eles criaram um relatório. Desse relatório, aí a gente chama do anteprojeto de lei. Anteprojeto de lei, não virou lei. Aí, quando isso foi criado, foi entregue exatamente ao presidente do Senado. Ricardo Pacheco recebeu isso aí. Aí, quando no Senado recebe, o que é que vai passar? Vai passar pelo Conselho de Justiça. Depois do Conselho de Justiça, vai passar pela aprovação dos senadores, da Câmara dos Deputados, até chegar no presidente, até essa lei ser publicada e passar a ter vigência. Então, muita calma nesta hora. Nós estamos Todo no esse momento trâmite, que o demora nosso quanto tempo? país vai decidir se vai haver essas alterações ou não. Ó, o Alex tá perguntando que se todo esse trâmite demora quanto tempo? Aí, assim, sendo honesta com você, eu não posso precisar tempo, sendo honesta com vocês, porque isso aí tem todo um trâmite. Não é algo que tenha prazo, vamos supor assim, fixos e determinados, porque é uma questão muito cautelosa. Vai, se realmente a reforma passar, no que está lá sendo questionado, os pontos que foram trazidos, isso vai repercutir para sempre na nossa vida enquanto cidadão. Vai virar nova lei, o novo Código Civil. Só que a pretensão, segundo as pesquisas que eu realizei para estar aqui falando para vocês, é que até o final deste ano, de 2024, é a pretensão de estar com a nova vigência do Código Civil. Isso se não houver nenhuma refação. É que, com certeza, é como você diz, ó, Thalita, o texto todo foi apresentado. No caso, os legisladores, senadores, deputados, eles vão aprovar tudo? Aí é o X da questão. E no Conselho Nacional de Justiça, quando isso passar, o texto foi, com todas as alterações. Mas não significa dizer que já é algo certo, que já está vigente. Não tem nada vigente. Então, assim, muita calma. Agora, é legal, Raimundo, quando você me convidou, quando vocês chamam a gente aqui, os profissionais, para tratar tanto de assuntos diversos, porque é legal que a sociedade tenha conhecimento do que existe hoje e do que vai poder mudar amanhã se essa alteração realmente existir. Como, por exemplo,
Todo mundo, você trouxe logo aqui a pergunta, assim, quando eu fui convidada. O cônjuge necessário, o cônjuge deixou de ser herdeiro necessário? O que é isso? Ele não vai ganhar mais nada? Ele perdeu todos os direitos dele? Aí, primeiro, para você entender, que eu quero que você que está aí do outro lado saiba, cônjuge. Aí você dizer, quem é cônjuge? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa? Calma. Marido e mulher. É porque na lei não vai ter essa palavra, marido e mulher. Esposo e esposa. Vai ter a palavra cônjuge. Porque agora tem que abrir mais espaço, né? É que agora tem marido, mulher. Pois é, justamente isso é uma das alterações agora propostas no novo Código Civil. Inclusive, eu sei que vocês me convidaram para abordar exatamente a questão do cônjuge, mas eu tive um cuidado também de tentar trazer o máximo das alterações que eu vi que estão sendo propostas para trazer aqui para o nosso diálogo. Que bom. Olha que coisa interessante, só para vocês entenderem. A gente fala que quem vive junto, né, como as pessoas gostam de dizer, a pessoa vive junto. Se ajuntou. Se ajuntou, é a palavra que a gente escuta, né? O nome disso é união estável. Aí a gente sabe que é companheiro. Ah, meu companheiro, minha companheira. Porque quem casa no cartório é que chama cônjuge, né? Um exemplo, casou no civil. Mas agora, pela nova proposta da lei, são simples alterações, mas tem grandes alterações. Por exemplo, achou-se interessante, ao invés de falar a palavra companheiro, convivente. Quem vive em união estável é convivente, e faz todo sentido. São pessoas que vivem, habitam ali no mesmo espaço. Aí você falou outra coisa também legal. O STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele já reconheceu o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Agora, se for aprovado o novo Código Civil, tem lá, num desses artigos, desses parágrafos, assim, eu quero falar para vocês entenderem, que está tratando que tanto o casamento como a união é permitida entre duas pessoas. Aí não diz se é 2 homens, 2 mulheres, homem e mulher. O Código teve essa sensibilidade, aí daí a relevância da presença feminina, quando foi elaborar essa lei. Porque justamente pensou-se nisso, 2 pessoas podem estar se casando. Aí, de imediato, eu já estou fugindo aqui do assunto, vamos já voltar para o cônjuge, porque é muita coisa legal, nós vamos abordar tudo. Aí, todo mundo sabe que atualmente na nossa sociedade existe as famílias compostas por 2 maridos e uma mulher. Sim, que chama trisal. Os trisal. Até isso a lei está querendo... Calma, calma aí. Mesmo com toda essa modernidade, o STF e o novo Código Civil, se for aprovado e passar a ter vigência, ele não reconheceu ainda as famílias que são entendidas como trisal, certo? Porque no país, no Brasil, existe a cultura da família monogâmica, monogamia, ou seja, a pessoa tem um parceiro. Exato. Certo? Então não tem... E alguns países já têm essa cultura, então talvez uma coisa como essa seria passada mais fácil. Mas assim, deixa eu... antes da gente continuar, deixa eu te entregar nosso presentinho da Stone, por favor. Ai, que chique, olha que maravilhoso. Você vem participar desse momento top e ainda ganha presente. Pra você. Pode abrir se quiser, dar uma olhadinha. Ei, vou abrir aqui, mulher curiosa, viu? Tá? Ei, já tô doida aqui me coçando pra ver. Que lindo. Essa aqui é das estampas. Eu vou abrir e mostrar para todos vocês. Vocês vão ficar com inveja, mas não precisa, é só comprar, é só adquirir. Não precisa. Olha que linda. Olha a qualidade dessa blusa. Para quem não sabe, viu? Vida, você vai ganhar presente. Ei, Vida é meu esposo, viu? Meu assessor já tá em casa vendo. Faz de conta que não viu, viu? Chegar em casa vai ser surpresa. Surpresa. É um brinde. E você também quer a sua Stone? Então vai lá no Instagram. Daqui o link tá aqui na descrição e tem no QR Code aqui que tá passando durante o programa. Vai na Stone Jeans lá no Instagram. Pede vai de lá o Henrique, viu? Vai lá com o Henrique e fala com... Vai lá com o Henrique, o Rony. Fala com o Rony lá, fala no WhatsApp, chama no Zap lá e vai pegar sua roupa, a sua Stone. Sua roupa não, sua Stone. E não perde tempo, né, Raimundo? Porque a gente já tá no fim de semana hoje, sábado, quem vai sair pra sair bem bonito, elegante, garotão, todo no estilo, né? Então você adquire logo sua blusa, não perde tempo. Você fala com o Rony hoje, você já sai de Stone pra festa. Olha a pessoa exibida, você já diz assim, eu quero usar o cupom da Thalita, eu nem tenho cupom, mas você pode dizer que usa meu cupom que você vai ganhar desconto. Eu uso o cupom social lá. Vou deixar aqui do ladinho pra vocês ficarem apreciando, viu? Mas é dúvida. Pronto. ninguém toma. Ninguém toma. Mas assim, fala. O vídeo de agente funerário, ele vai perguntando aqui, depois de todo o trâmite, como ficam os casos antigos antes da reforma no novo CC? Tu ouviu, Thalita? Por favor, se puder, só repetir um pouquinho. É o seguinte, ele tá perguntando, o Erivaldo tá perguntando aqui nos comentários,
E depois dessa mudança, né? Que você falou assim, ali no final do ano, tudo bem. No ano que vem, 2025, talvez já entre como norma. Depois dessa mudança, como é que acontece com quem estava antes, com quem também antigos, né? os casos antigos? Não, assim, lógico, quem já casou, um exemplo, eu já sou casada. Então, o fato gerador do meu acontecimento, do meu casamento já aconteceu, já está valendo o que existe. A questão, um exemplo, só que a gente tem que ter cuidado assim, as pessoas que vão casar a partir de agora, em razão da nova lei, então ela já vai poder se precaver melhor. Quando a gente fala do casamento, é porque, por exemplo, só que aí eu tenho que ter cuidado uma coisa, calma, é porque assim, ó, gente, quando a gente fala da parte do direito civil, tem a questão de inventário, tem a questão de casamentos, tem a questão de processos judiciais que estão em andamento. Aí eu tenho que ter todo o cuidado para ser realmente firme na minha resposta. Mas uma coisa que eu quero dizer para você. Um exemplo, um processo que está em andamento e vai ter uma sentença do juiz. Só para você entender, qual é a lei que vai valer? É a lei deste ano. Calma, nós estamos aqui abordando um assunto, o que vai valer é o Código Civil de 2002. Nós estamos em 2024 abordando o tema de uma possível reforma que está às vésperas de acontecer. Não posso dizer se vai passar toda a reforma ou só em parte, mas a gente sabe que vai passar muita coisa. O que é passar é ser aprovado. Só que aí tem que ter todo o cuidado, Erivaldo, é que além dessa reforma acontecer, existe a questão da aprovação e da vigência. Só para você entender uma coisa, o Código Civil de 2002, ele foi aprovado em 2002, mas só passou a ter vigência em 11 de janeiro de 2003. Então, assim, é toda aquela situação que se eu for tratar agora, por exemplo, o inventário que já está em andamento, o que é o fato gerador do inventário? É a morte. Se a pessoa morreu enquanto existe o Código Civil de 2002, uma situação. E se ano passado, quando a lei passar a viger, em 2024, e uma pessoa que é autora de uma herança vier a falecer, sendo que a lei já está vigente, porque tem diferença da lei estar aprovada, mas ainda não está valendo. Sim, E aí, só para deixar claro, nós estamos ainda no processo de análise, de aprovação do anteprojeto. Então, não pode se dizer que já teve a aprovação e que já está tudo valendo. Não, entendi. Agora, em relação a por exemplo, qual é a vigência que vai valer para casais que se casaram antes dessa... Vai valer a vigência antiga? Porque, por exemplo, eu sou casada no regime de comunhão parcial de bens, certo? Só que ainda eu estou viva. Aí a questão é, se a lei mudar, eu vou ter que me adequar com certeza à situação, porque quando eu morrer, por exemplo, glória a Deus, eu estou viva em 2023, mas calma. 24, 24, né? Perdão, olha aí, estou retroagindo. Eu estou viva em 2024, eu repreendo. Se eu falecesse hoje, a lei que é de hoje. E se fosse 2025, 2026, já era de lá. Outra situação. Só que agora vamos começar, Raimundo, a falar um pouquinho do tema proposto. Assim, como é que era antes, né, que a gente estava falando. Pronto, vamos falar agora. Vai ser depois. E o que é que está propondo. Pronto, aí eu vou ser bem específica. É assim, gente, ó. Vamos falar dessa história do cônjuge deixar de ser herdeiro necessário. Certo. Aí a primeira coisa que a gente tem que entender, que eu sei que falar de lei às vezes é um pouco chato, mas eu vou tentar deixar isso aqui bem dinâmico. Tá. Lá no Código Civil tem o artigo 1829. Aí eu trouxe aqui para vocês verem só a pesquisa, mas eu vou falar sem precisar olhar no papel, só para vocês entenderem. Lá no artigo ela é boa, ela não precisa olhar no papel. Não, é só porque eu quis assim, só para mostrar. Eu trouxe o artigo 1829. Aí lá no artigo 1829 tem dizendo que a ordem de sucessão legítima. O que é isso? É quem herda quando uma pessoa morre. Hoje, quem herda? Em primeiro lugar, é os descendentes. Que é descendentes? São os filhos. Vou falar em palavras simples. Em concorrência com o cônjuge. Quem é cônjuge? É a pessoa que sobreviver. O viúva, a viúva. O esposo, a esposa. Só para você entender. Na relação tem o casal. Então, quem sobreviver, a gente chama de cônjuge sobrevivente. Aí, então, em primeiro lugar, quando a pessoa falecia, na ordem de sucessão legítima, era o descendente, que é o filho. Primeiro era o filho, calma aí. Antes. Descendente aqui do ladinho, vou falar assim pra você entender. Descendente do ladinho com o cônjuge sobrevivente, que é o esposo ou a esposa que tá viva. Certo. Em segundo lugar, eram os ascendentes. Thalita, quem é ascendentes? São os pais, meus pais, por exemplo. E em concorrência, de novo, com o cônjuge. Eu explico já essa história da concorrência. Fala assim, se eu quiser usar o exemplo assim, de alguém que... Tipo assim, alguém que morreu, pode usar o João.
Ah, João? Ah! Ei, João! Não, muito obrigado, muito obrigado. Ei, Usa você, João, o cara que morreu. Escuta, João, não fique com raiva de mim, mas todos os meus exemplos é João e Maria, então... Oh, Já tá usando o João de Você não tem exemplo. nenhuma Maria não, né? Graças a eu Deus tenho, minha mãe. Ai, meu Deus. Rapaz. Calma, vai dar certo. E pra Mas piorar, como- meu pai também é João. Aí, João, sim, não tem pois é, aí então quer dizer que Mas deixa eu só antigamente concluir. era isso. Mas calma aí, deixa eu concluir. Sim, Ó, sim, na sim. ordem de sucessão legítima, em primeiro lugar, os descendentes com o cônjuge sobrevivente. Em segundo, os ascendentes com o cônjuge sobrevivente. Em terceiro, o próprio cônjuge. E em quarto lugar, os colaterais. Thalita, quem é colaterais? É os irmãos, os tios, sobrinhos. Calma. Isso aí é a ordem de sucessão legítima. Aí tem outro artigo que eu tenho que falar logo ao mesmo tempo. Aí tem o 1845, estou falando de hoje. Lá no 1845 tem dizendo que quem é herdeiro necessário? Em primeiro lugar, descendente, que é os filhos de novo. Em segundo lugar, ascendentes e o cônjuge. Só que não tinha isso de primeiro e segundo lugar, não. Estou só explicando Sim, conforme sim, está sim. o texto da lei. Descendente, filhos, ascendente, pais e cônjuge. Thalita, e o que é que mudou isso? É porque se a reforma do Código Civil passar, se mudar, o que é que vai acontecer? Primeiro que o cônjuge sobrevivente, o viúvo, a viúva, ele vai perder o direito de concorrer. Ele vai ficar agora só assim, limpo e seco. Quem herda em primeiro lugar? Filhos. Em segundo lugar, os pais. Em terceiro lugar, o cônjuge. E ele foi retirado lá do 1845 e ele não é mais herdeiro necessário. Aí deixa eu só explicar uma coisa para você entender. Vamos ser mais claro. João e Maria. Começou. João e Maria têm um filho, certo? Que é, como é o nome do Que é filho? o João. João João Júnior. Filho, É o vamos dizer Júnior. João Filho. É o Júnior, Júnior, é o Júnior. Vai Raimundo o nome do filho agora. Ai, O eu Raimundo tô morreu. Eu tô confusa, vamos decidir. É o Vai. Júnior. Ó, tem João e Maria, o filho Júnior, certo? Pela proposta agora do novo Código Civil, vou dar um exemplo para você. O que está valendo hoje? Vou dar um exemplo. Se, porventura, João faleceu, quem é que herdava? Maria herdava e o filho também herdava. Então, seria Maria e o Júnior. Júnior, certo? Só que agora, pela proposta do novo Código Civil, se João e Maria forem casados, presta atenção, pelo regime, vou dar o primeiro exemplo, de comunhão parcial de bens. O que é comunhão parcial de bens? É quando João e Maria decidiram casar lá no cartório. A partir do dia que eles casaram, daquele dia para frente, tudo que eles construírem juntos vai ser o patrimônio comum deles. Thalita, nesse ponto, o patrimônio comum, o que é comum? Eles compraram uma casa, João e Maria. Compraram um carro, compraram uma moto. Os dois compraram, não importa quem deu mais dinheiro ou menos dinheiro. O regime, né, o comunhão parcial, aquele patrimônio comum, perdão pela voz, viu? Às vezes vai sair folha. Aquele patrimônio comum, ele vai ser dividido meio a meio. Por quê? Porque ele não deixou de ser meieiro. O que é meieiro? É quem herda a metade. Agora, calma aí para você entender o que é que a proposta do código está fazendo. É porque antes do João casar com a Maria, o João já tinha um trator, já tinha um terreno e tinha uma fazenda. Tô podendo, hein? Ele era rico, viu? É. João já tinha esse patrimônio, o patrimônio particular dele. Com a reforma, se passar, se for aprovada, o cônjuge não é mais herdeiro necessário. Ele não vai ter mais direito a ganhar sobre a porcentagem de 50% sobre esses bens particulares. Os bens que João tinha antes do casamento. Sei. Porque, presta atenção, Thalita, tu acabou de dizer que ele vai ganhar metade do que João e Maria construíram juntos. Maria estava viva. Depois do matrimônio. Depois do matrimônio. Só que eu não estou explicando para vocês que antes do casamento, o João não já tinha o trator, já tinha a fazenda, já tinha o terreno. Se a reforma passar, o cônjuge, a Maria, que ficou viva, ela não vai ser mais herdeira necessária. Resumindo, interesseiras vocês se lascaram nessa. Não, mas não adianta mais casar com gente velha. João, mas deixa eu te explicar. Aí vamos falar de uma coisa séria. Vamos falar de uma coisa séria aqui. Gente, aí agora, na comunidade jurídica,
Aí vocês dizem assim, isso aí não mudou nada não. Sim, gente, isso repercute muito. Primeiro, vamos dizer uma coisa, na comunidade jurídica. O que é comunidade jurídica? Estou dizendo no nosso mundo, de advogados, de desembargador, de ministro da sociedade como um todo. Está rolando a maior polêmica, porque tem muita gente dizendo que isso é bacana, tem muita gente dizendo que isso aí é um retrocesso. O que é retrocesso? É retroagir, é voltar para trás, é perder um direito que já estava adquirido. Aí, gente, tem gente que, pesquisando, para falar aqui para vocês, que é claro que eu tinha que ter essa, né, pesquisa, ter vários conteúdos. Aí, o que é que as pessoas dizem? Por que eu faço essa pergunta para vocês? Por que que foi retirado o cônjuge, o viúvo, a viúva sobrevivente? Por que que foi tirado ele da qualidade de herdeiro necessário? E por que que não tirou os filhos descendentes? E por que que não tirou os pais ascendentes? Porque, presta atenção, no caso de João e Maria, quem foi que construiu esse patrimônio? João. Antes do casamento foi somente o Muito João. bem, ó. E durante o casamento foi eles dois, mas vamos falar do antes. Sim. João que era o dono do patrimônio. Aí tem pessoas que dizem assim, eu passo a vida todinha trabalhando. Não era eu que teria que decidir para que eu quisesse deixar todas as minhas coisas, não era para me deixar para ninguém, eu escolher tudo. Aí tem esse primeiro ponto. Aí depois tem aquele segundo ponto. Não, mas se tirou o cônjuge, eu não concordo com isso. Era para ter deixado lá meu marido ou minha esposa que ficou vivo, porque também não deixou os filhos e os avós? Aí eu vou trazer uma coisa para vocês que está muito na sociedade também, esse assunto em pauta. O último tema da redação da Enem foi sobre a questão da invisibilidade do trabalho das mulheres, na grande maioria, que é a questão da economia do cuidado, do trabalho invisível. O que é isso? Vou falar das mulheres porque a gente sabe que, na maioria das vezes, quem fica em casa cuidando da casa, dos filhos, da pessoa idosa, é a esposa. Aí, olha aqui a situação. Vamos falar numa situação dessa, de João e Maria. Maria viveu com João 50 anos. Maria cuidou dos filhos, Maria cuidou da casa, do cachorro, Maria cuidou de tudo. Só que pela nova proposta do Código, não importa se ela teve esse trabalho de fazer tudo isso. Ela deixou de ser herdeira necessária, ela não vai ter direito ao trator, aos bens que João tinha antes, certo? Sim. Aí deixa eu te dizer, eu só estou falando aqui do regime de comunhão parcial de bens. Só que se eu for dizer para vocês, eu tenho que explicar outras coisas. Não é só nessa hipótese da comunhão parcial. Porque no Brasil, quando a gente vai casar lá no cartório, Raimundo, muitas vezes as pessoas não explicam tão bem, ou explicam e você não entende. No Brasil existem outros regimes. O que é regime? É quando eu casar, vai ser aquela lei que vai valer para mim e para o meu marido. Tá, só um segundo, Thalita. É o seguinte, vamos tentar recapitular aqui. Vamos. Eu quero muito saber quais são esses regimes, porque eu sei que tem alguns que são bem mais separatistas. Isso entendeu? mesmo. E tem outros que são bem mais comunhão mesmo, coisa bem repartida. Vamos falar um por um aqui, por Pronto. favor. Aí, primeira coisa, antes de continuar, que eu não quero só dar uma aula, não. Parece que eu tô... Ei, dia de sábado, você tá aí assistindo Peraí, uma minha aula de cabeça direito. Tá doendo aqui, peraí. Ei, Calma, João. Ei, João, me responde. João, tu concorda que o cônjuge, ou seja, a pessoa que sobreviveu nessa relação, né, que não morreu, você concorda dela deixar de ser herdeira necessária? Dela ganhar 50% do que o marido tinha antes do casamento? Olha pra quem ela vai pedir opinião, Dos bens hein? particulares? Sim, mas você acha isso uma coisa Cara, benéfica ou um retrocesso? Cara, tem um positivo e tem um ponto negativo. Pra você, qual é o positivo? O positivo é, tipo assim, pra tirar aquela mulher que chega só pra casar com o cara Tem uns tá no caras final também da que faz isso vida. também, né? Tem cara também, e esse cara Não, também mas vai se lascar. os golpes do baú. Entendeu? Essas coisas aí, ok. E o ok. negativo? O negativo é justamente essa mulher que se casou aos 17, não construiu nada, passou 60, 70 anos com o cara, vai morrer, não tem nada. Mas assim, na lei, pelo que eu entendi aqui da Thalita, você se construiu alguma coisa juntos, Ei, mas faz parte. Ô, Raimundo, mas o João trouxe uma ideia aqui bacana. Olha aí, vamos trazer outra situação, tudo é possível. O João e a Maria, aí dá certo para responder o que ele está dizendo. O João e a Maria, quando eles se casaram, o João tinha o trator, tinha o terreno, a fazenda. Tipo assim, tinha uma fazenda. Tinha fazenda, pronto. O João tinha esse bem. Só que quando ele casou com a Maria, ele não mais prosperou. Ele não conquistou mais absolutamente nada. Eu sei que isso é impossível. Pode até, sim. mas acontece, assim. Mas vamos supor que eles não conquistaram nada. Se ele não conquistou nada com a Maria não vai ser meieira de nada, concorda? Ela não vai, se ela casou no comunhão parcial, ela não vai ser meieira, não vai ter metade de nada, que ela não conseguiu nada com o João. Aí o João faleceu, mas o João tinha fazenda.
ela vai herdar a fazenda? Se o código passar, ela deixou de ser herdeira necessária, ela não vai. Aí, detalhe. Mas, Thalita, vamos mudar uma situação. Nesse caso do João e da Maria, ele não tinha filhos. Aí, beleza. Então, quem é que herda em segundo? Os pais do João. Os pais do João também não eram vivos. Então, se não existia filhos, que é descendentes. Se não existiam os pais do João, que são os ascendentes, aí sim Maria herda. Ei, mas pera lá, e se o João meter um filho na mulher lá? Aí o filho de Lácula, que não existe isso. Ei, não existe distinção. Filhos são filhos. Não importa. Os filhos são chamados. Dentro do matrimônio ou fora do matrimônio? Dentro do matrimônio, fora do matrimônio. A gente está falando de filhos. Não é filho da Maria, do João, do Pedro, da Bianca, da... Isso vai dar uma confusão grande. Isso vai dar uma confusão grande. Vai chegar Mas assim, vamos lá. Quais são os tipos de uniões estáveis? Pronto. Vamos falar. Quais são os tipos de regime quando a pessoa vai casar que ela escolhe? Porque assim, quando eu vou só me juntar com uma pessoa união estável, o regime é o comunhão parcial. Sei. Que é aquilo que, a partir do momento que a gente fica juntos, o que construir é patrimônio comum. E divide-se igualmente. Só que antes disso tem outros regimes. Tem o comunhão universal de bens. O que é universal? João e Maria, Rossal Fujão, tudo eu quero trazer para mim. João e Maria, eles já tinham patrimônios antes de casar. Maria tinha bicicleta, João tinha moto. Certo. No comunhão universal, significa dizer que o que a gente tinha antes e o que a gente construiu durante o casamento, tudo é dos dois meio a meio. Não tem distinção de nada. O nome disso é comunhão universal. De bens. Tá. Aí, o comunhão parcial eu já expliquei. Segundo. Aí tem o tem a separação total de bens. O que é a separação total? Geralmente, empresários, vou dar um exemplo. Pessoas que são abastadas de patrimônio, que têm muitas coisas antes do casamento. Aí quer saber se a pessoa quer casar mesmo por amor, João, ou por interesse. Aí o que é que ela faz? Não, vamos casar no separação. Separação de bens. Por que no separação de bens? Porque o que João já tinha no nome dele... e Maria já estava no nome dela, o que durante a relação construir não se divide. Então, João e Maria, no separação total de bens. Eles já tinham antes seus carros, suas mansões, empresas e tudo. Isso aí já não se comunica. Um exemplo. Mas aí, durante o casamento, a Maria comprou um apartamento na beira-mar, colocou no nome dela. É só dela quando ele falecer. João comprou uma Ferrari. Quando ele falecer, não se comunica esses bens. Só que, calma, aí deixa eu só concluir a coisa. Só que olha aí, Raimundo, era essa situação. Na separação total de bens, cada um, quando se divorciava, saía com suas malinhas, tchau e bênção. Não tinha nada para debater de bens. Só que se João falecesse e fosse casado no regime de separação total de bens, a Maria herdava. Mesmo no separação total, ela herdava. Por que ela herdava? Porque, pela lei do Código Civil de 2002, ela era herdeira necessária. E detalhe, para ela não herdar nada, só se, quando João e Maria fossem casar, eles tivessem feito um pacto antinupcial. Thalita, e o que é isso? É que quando eu for me casar lá no cartório, a gente pode traçar, fazer um contrato. Isso é dessa forma, isso é daquela outra, isso é assim, isso é assado. Só que aí tem um detalhe também, que eu tenho que logo trazer esse assunto para vocês. O que o Código Civil está propondo agora, se houver a reforma, é que eu vejo isso claramente, que eles querem implantar uma cultura de testamentos. Porque a única forma, se eu vou tirar o cônjuge, a pessoa que sobreviveu, certo? Na relação, João ou Maria, um dos dois sobreviveu. Se eu quero que João ou Maria, que seja o cônjuge sobrevivente, que ele herde alguma coisa, a única forma disso, se a reforma passar, é se eu fizer um testamento. Eu já ia perguntar sobre isso. Onde é que entra... Que o João mesmo falou. É bem comum nos Estados Unidos, né? Se assim, a pessoa construiu tudo mais, tal, mas na lei não está dizendo isso. Cara, mas tem um testamento, entendeu? Você pode fazer um testamento que você diz, deixo meus bens única e exclusivamente para meu cônjuge. Calma, não existe calma. isso? Calma. Para que eu não posso deixar você falar uma coisa, né, que não é certa. Só que, gente, é isso que eu tô falando. O que é herdeiro necessário? Herdeiro necessário, vou falar numa palavra aqui muito simples para tu entender. É aquela pessoa que já herda 50% do teu patrimônio, do autor da herança. É a legítima que chama. É os bens que ele possuía, não tô falando do que ele construiu lá com a Maria. Eu tô falando do que ele tinha, a herança. Ele faleceu, deixou essa herança aqui. Automaticamente, os herdeiros necessários, eles ganham já esses 50%. Só que o patrimônio dele não é 100%.
A outra metade ele pode dizer, ei, o meu cônjuge que ficou comigo, que me amou, que não me traiu, eu quero que ele ganhe. Aí você faz o testamento. Só que aí é que tá, gente. Seja sincero. Vamos falar a realidade aqui do nosso Baturité, nosso interior. Nosso Baturité deve ter quantos mil habitantes atualmente? Uns 30 mil ainda. É, uns 40, Eu acho que mais. 36. Já bateu os 40. Acho que mais de 40 mil. No último censo era 38, pô. Não, no último IBGE que eu vi aqui, 2018, era 30 ainda. Não, é 38. Não, mas com certeza. 38. Ei, vamos acreditar que a gente já É. tem uns 40 mil habitantes. Tem uns 40. Vamos falar de realidade dessa nossa população, desse nosso município. Thalita, só um segundo. O ar tá muito frio pra ti? Se tu Não, quiser, é porque eu tô muito fã, Não, se eu quiser, eu tô vendo que já tá se encolhendo aqui. ó. É não, é porque Então tá. eu fico me mexendo, eu não tô com nenhum pico de frio. Ah, Eu só tá. peço desculpa, gente, porque assim, realmente eu tô me recuperando de uma gripe. É o legal que vocês vão ver minha voz em vários tons, né? Uma hora é bem nasal, outra hora é natural, enfim. Mas assim, falando aqui pra vocês. Sim, aqui em Baturité é 30 mil habitantes. tá? Pronto, vamos falar dessa situação. Será que realmente as pessoas daqui de Baturité têm a cultura de procurar um advogado, de entender que é legal fazer um testamento, de estar disposta a pagar as taxas do cartório e pagar um advogado para fazer esse testamento? Aí só que você pensa assim também, mas se a reforma passar, além de induzir essa cultura do testamento, vai dar muito mais liberdade para quem era o dono da herança antes, que era o autor da herança, quem tinha o patrimônio antes. Porque ele vai ter a escolha de realmente dizer o que é que ele quer fazer com o que ele possuía antes dele ter esse casamento. Só que tem um detalhe, quando eu falo de patrimônio particular, que a gente está trazendo só para o que tinha antes da relação. Mas, por exemplo, existe a questão da doação, que isso aí não acontece, por exemplo, antes do casamento. Eu posso estar... João e Maria eram casados. Só que a Maria... Não, vamos botar a Bianca. João e Maria eram casados. A Bianca é a mãe do João. Aí a Bianca, milionária, mãe do João, em vida, decidiu doar para ele 50 mil reais. Só que disse assim, eu dou só pro João. Isso aí não é um patrimônio particular? É. Aí onde entra essa questão. Se a reforma do Código passar, aí João morreu. Desses 50 mil, a Maria ia ter parte? Não, porque ela não é mais herdeira necessária. Ela não será considerada herdeira necessária. Mas eu reitero o que eu estou dizendo. Que eu tenho que ter cuidado para as pessoas que estão ouvindo entender. Não, sim, assim... O patrimônio construído Thalita, junto vamos lá. não mudou. Pessoal, a Thalita é advogada, ela não pode... Errar. ela não pode errar aqui falando. Assim, a gente pode e tudo mais, ela vai corrigir a gente, tá? Então, qualquer coisa, releve a nossa ignorância e vamos focar na Thalita. Tá? Ei, Bom mas ter o o direito legal- de falar besteira, né, Raimundo? Mas o legal disso tudo é porque, assim, gente, é errando que a gente aprende mesmo. Ninguém detentou 100% do conhecimento. E, Raimundo, a gente está falando aqui muito do cônjuge, mas eu não posso perder a oportunidade de falar também, por exemplo... não só dessa parte do cônjuge, porque, entenda, o Código Civil não fala só sobre sucessões, só sobre direito de família. Deixa eu falar uma coisa bacana. Calma, eu não entendi muito bem, Thalita, eu te interrompi ali, mas, por exemplo, nesse exemplo que você deu da Bianca, a mãe do cônjuge, a mãe do marido, doar para ele, deixar para ele de herança uma quantia. E, e eles já eram casados. Só que aí... Isso constitui bem particular, que vai para... Aí é isso que eu tô dizendo. Isso aí porque... É como se fosse um bem antes do casamento, então não entra. Não é isso não. Presta atenção, por isso que é legal explicar. Na situação aqui, João e Maria são casados. Sim. Só que a Bianca... A mãe do A mãe do João deu um dinheiro para ele Certo. quando ele já estava casado com a Maria. Só que ela doou diretamente, exclusivamente para o João. Até aí eu tô entendendo. Aí esses 50 mil, o João não usou e deixou na conta bancária poupança, lá guardado. Certo. Isso aí vai integrar o patrimônio particular dele. E nesse patrimônio particular, quando o João falecer, a Maria, como não é herdeira necessária, ela não vai ter parte. Pronto, então eu entendi. Pronto. É exatamente isso mesmo. Mas assim, vai lá. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Então, sobre esse negócio de herdeiro necessário, é sobre o patrimônio particular do cara, né? Pode pesquisar, quando vocês colocarem lá no Instagram, tem muitas advogadas, enfim, publicando vários vídeos, enfim, explicando isso. Tem que ter o cuidado que é com relação ao patrimônio particular, que isso aí constitui, a palavra jurídica falando, a herança legítima. Então, o Raimundo já tava me dando fake news ontem. que Quando foi? ele chegou ontem dizendo, diga aí, João. macho, quando o cara morrer, a mulher não vai ter direito a nada. eu falei Não vai nada ter disso. direito de Epa. porra nenhuma. Falei nada João. disso
isso não, falei nada Vamos disso falar não. sobre isso amanhã. Eu falei, eita. Ei, Raimundo. Mas eu estiquei a bala dele. Ei, que conversa é essa? Ei, Raimundo, mas deixa eu aproveitar aí aqui, João. Eu não posso dizer só sobre isso, só sobre essa parte do cônjuge, não. Deixa eu falar uma coisa muito bacana. Tá sendo levantada várias alterações, certo? Olha que coisa que também agora surgiu. Você sabia que, por exemplo, uma das alterações, se uma pessoa é casada, João e Maria, outra situação, uma novidade. Qual é a novidade se o Código Civil for alterado, for reformado? É a questão do divórcio unilateral. Isso não acontece ainda, calma, eu vou explicar. Tá, vamos lá. Aí olha isso aqui como é bacana. Interessante. Peraí, Hoje em dia... só uma pessoa vai se divorciar, É, outra pois pessoa vai é, casar. pois é. Escuta, João, escuta. É o que parece. Escuta. João e Maria no Brasil hoje brigaram, não querem mais ficar juntos. Se eles quiserem se divorciar numa boa, amigavelmente, não tem filhos pequenos menores de idade, eles vão lá no cartório, os dois juntos, ao mesmo tempo, contratam um advogado, faz uma petição de divórcio e lá no cartório se divorcia. Tudo bem. Certo. Escuta isso aqui, cara. Isso aqui é importante pra tu. Negócio de escuta divórcio. aqui. Agora, Senta Carla, aqui. a Carla nem... Ei, Raimundo, a Carla nem casou, tu já tá estimulando ela a pensar Não, no já tô- divórcio. Não, Se prepara. não, Eu não cheguei- repreendo. eu não Ajeita tenho- a câmera aqui, Alex. Eu não tenho nem namorada, já tô pensando no divórcio. Não, calma. Aí só que vamos trazer a situação. João e Maria, mesma situação, são casados, mas brigaram, não querem estar mais juntos. Só que João não concorda com o divórcio. Aí a Maria sozinha vai, contrata um advogado e dá entrada na justiça. Ah, entendi. Porque entendi. aí, ó, pra ser amigavelmente, eu posso ir lá no cartório e resolver. Hoje, a lei do Código Civil de É. 2002. Só que o João não concordou com o divórcio. Então, a Maria sozinha contratou um advogado e deu entrada no divórcio litigioso na justiça. Esse processo vai tramitar, vou dizer, anos, não vou falar meses. Porque não dá pra dizer quanto tempo dura um processo. Deus é quem sabe. Só tem hora pra começar. Pra terminar, sendo honesta, não tem. Esse divórcio unilateral vai dar um bafo. Aí escuta, João. Aí pronto. Não, já é assim. E, entendeu? não, calma. A realidade hoje do divórcio, presta atenção. Aí a pessoa sozinha vai na justiça. Agora escuta a novidade do Código Civil. Certo. Se E aí? passar. Certo. E se não alterar o texto da lei. O que existe hoje lá no anteprojeto é essa pretensão. Maria e João são casados, aí Maria não quer mais ficar com João. Maria sozinha, se alterar o Código Civil, se passar a proposta que está lá no anteprojeto, a Maria vai lá no cartório com o advogado e vai dar entrada no divórcio unilateral. O cartório vai convocar, notificar, ligar, chamar o João. Ei, João, Maria entrou aqui com o divórcio unilateral. Tu concorda? Tu não concorda? Mesmo que João diga eu não assino, mas se tá tudo dentro da lei, vai sair o divórcio. Certo. Porque, entenda, vamos raciocinar. O direito, a questão do divórcio é um direito potestivo. O que é isso? Ninguém pode contestar. Se eu tô com o João e eu não quero mais estar com o João, eu vou ser obrigada a ficar com o João, sendo que eu já tô separada do João. O João já tá morando noutra casa e já tá com anos que a gente tá nessa situação. E a Maria já conheceu outra pessoa e tá doida já para casar com outra pessoa. Só que o João disse que não assina, nem se matar ele não assina de jeito maneira. E aí é certo ficar preso uma pessoa só pelo papel? Que antes era assim, hoje é assim. Só que não é que você fique preso. Hoje, a diferença é que hoje eu tenho que ir na justiça. E Sim. se o código passar, existe essa pretensão do divórcio unilateral. É mais fácil. É ser feito até no cartório, sozinha. Eu chego lá sozinha. Ei, não quero mais estar com o João. Pronto, eu entendi. Então, hoje, ainda no Código Antigo, se você quiser um divórcio unilateral, vai ser através de um processo jurídico. Não existe esse divórcio. Não, sim, não existe. Mas você entra você com- tem você que entra com entrar na processo. justiça sozinho, aí Sim. tem que esperar o juiz mandar intimar o seu ex-marido, Cônjuge. seu Sim. cônjuge, espera esse cônjuge ir lá na justiça e dizer que o porquê que não quer dar, o que não quer. O juiz vai dar, mesmo que ele não queira, vai. Só que eu tô querendo dizer que isso leva anos na pois justiça. é o que você tá E agora falando. você vai ter a praticidade, se isso passar, de ir lá no cartório e resolver em questão de dias, vamos Pronto. supor. Então, assim, beleza. Então, se o outro projeto passar, entendeu? E acontecer de eu querer me separar unilateralmente da minha parceira, eu vou lá e falo, tá, eu não quero, eu tô aqui assinando meu divórcio aqui, assim, unilateral, e
Não, mas vai precisa. Não vai ser comunicado. Precisa. Não você, não a pessoa. O Não, cartório vai cartório. fazer esse papel de Isso. convocar o cônjuge e dizer, olha, a Maria entrou aqui com o divórcio, você tá sabendo? Ela tá dizendo aqui que começou o casamento nessa data, que encerrou nessa. Ela quer só pedir o divórcio. Ela tava usando o teu nome de casado. Ela não quer mais usar teu sobrenome, ela vai tirar. Coisas desse tipo, só isso. Aí Eu não tô vai falando... acontecer independente. Mas aí, quando isso acontecer, tá, conseguiu separação lá, unilateral. Vamos falar sobre agora essa parte da partilha de bens. Aham. Como é que isso fica? Ah, muito bem, eu já ia chegar nesse ponto. Ó. Só que preste atenção, o divórcio é só pra eu ir lá, porque eu tinha uma certidão de casamento e eu e João era casado e agora eu não quero mais. Só que a questão de bens, você vai ter que fazer uma ação própria para tratar dos bens. Tinha filhos, você vai ter que tratar da questão dos filhos... Ah, e detalhe, se tiver filhos menores, você não vai conseguir fazer no cartório de jeito maneira. Por que não? Mesmo com passando essa nova reforma? Aí sendo honesto, você me pega. E eu não vou mentir pra vocês, porque eu não tive acesso 100% ao texto na íntegra. Aí eu não vou falar com propriedade de algo que ainda eu não deteu o conhecimento. Porque, um exemplo, quando as pessoas se divorciam, tem a questão da guarda. Hoje em dia, se tiver filhos menores, você não pode fazer no cartório de jeito maneira. Por quê? Eu entendo, eu acho que isso vai ser mantido. Porque quem é que vai ficar com a guarda dos filhos? Esse é um assunto que, assim que as pessoas se divorciam, não pode deixar para depois, não. Porque, entenda, se tem uma criança de 2 anos, o pai tá querendo a criança, a mãe tá querendo, e os dois estão se divorciando, qual é o caminho mais certo? É ir na justiça, porque ele tem uma criança, um menor que tem que ser protegido. Então, a via certa vai ser a judicial, como isso é hoje. Você acha que, nesse caso, a justiça ela consegue andar mais rápido nesses casos de mais urgência envolvendo Consegue, criança? sabe por quê, Raimundo? Porque eu vou dar um exemplo. Ó. Só o que tem hoje, gente, eu falo com propriedade, porque eu vivo isso. Só o que existe são vários João, Marias, enfim, pessoas que estão separados há muitos anos, que já tiveram 10 filhos, mas hoje em dia todos já são maiores de idade. Só que eles continuam casados só no papel, mas já dividiram bens, os filhos já cresceram. Só que eles nunca se divorciaram. Agora é a oportunidade do João, das Marias, enfim, de tantas pessoas que não tem nenhuma questão de filhos menores, de pensão alimentícia, de bens, simplesmente chegar no cartório e dizer: ei, tá com 10 anos que eu não vivo mais com o João. Liberem-me. Pronto. Mas ainda tem que acertar o tempo, né? Porque senão uma pessoa pode só ficar com raiva, sei lá, pegou um chifre, foi ali, morou em outra casa, no dia seguinte já quer divórcio, assim. Não, mas é exatamente isso que acontece. Mas, João, também. posso ser Porque sincera? traição entra dentro da lei Ei, João, também. mas deixa eu te explicar. Calma Até aí. eu sei. Ei, calma aí. Calma aí, Ó, vamos, devagar. A Ei, advogada você- aqui é a Thalita. Ei, escuta aí, tu acredita que até 2010, anteriormente era assim? Anteriormente, pra você ter noção que adultério, não hoje, nunca mais isso aí não tá valendo, não, calma. Ah, não? Calma aí. Ó. Olha aí, Adultério já foi considerado crime. Há muito tempo atrás, no Código Penal, adultério era crime. Trair uma pessoa era crime, não é mais. Anteriormente, até... Por que será, hein, seus juízes? Calma. Alex, não cortou pra mim, deixa eu fazer de novo. Por que será, hein, seus juízes? Aí, escuta. Anteriormente, até 2010, tinha uma questão que era assim. Quando as pessoas iam se separar, primeiro tinha a questão de analisar a comprovação de culpa. Quem teve culpa, quem não teve culpa. Aí, primeiro tinha um processo de separação, para dizer que as pessoas estavam separadas de corpos. Depois é que tinha o divórcio. Ou seja, eram 2 processos para resolver uma única coisa. Só que houve as emendas constitucionais, as mudanças da lei, as alterações, e isso mudou. Agora não tem mais isso de comprovar culpa, não importa quem traiu ou quem deixou de trair. Não importa essas situações, isso aí é a questão do caráter, é outra história. Mas hoje em dia, João e Maria se casaram. Aí no outro dia, João traiu Maria. Ei, bota a Maria pra me não trair. perdoa de jeito maneira. Maria no outro dia pode se divorciar? Pode, por que não? Ela é obrigada a ficar com a pessoa que ela casou e traiu Isso ela. hoje, na lei de hoje. Mas aí entendi. então, tipo, se ela pegou o cara traindo, no outro dia ela puxa divórcio e é isso. Se né? ela quiser, se ela não perdoar, É. ela pode, claro. Mas Exatamente. tipo assim, Só que para ela fazer isso, aí eu vou dar um exemplo. Ó, João e Maria casaram hoje.
descobriu que na lua de mel ele fugiu lá do apartamento e foi ficar com outra pessoa no outro local. Aham. Eles tinham filhos? Claro que não, que eles casaram Isso. hoje. Então ela pode realmente pedir esse divórcio? Pode. Só que ele não quer dar de jeito maneira. E aí ela pode ir lá no cartório sozinha fazer isso hoje? Claro que não. Hoje não. Ela teria que ir na justiça e dar entrada e pedir esse Então, divórcio. até isso não é, então- até isso na lei de hoje não é tão fácil. Então é entendeu? esse negócio. É isso que eu tava pensando, porque senão ia meter o louco, tá ligado? Agora Agora que você sim, eu vou passa- dar. Agora eu vou dar um exemplo, João. João, do mesmo jeito, casou com Maria hoje, traiu Maria, ela descobriu, no outro dia ela quer se divorciar. Só que o João ficou com tanto peso na consciência que ele disse assim: não, eu vou lá no cartório com a Maria de boa, eu vou deixar ela ser livre mesmo e vou com ela e nós dois vamos nos divorciar. Aí isso Aí aí funciona, pode. Isso aí tranquilo. funciona, Não, mas tranquilo. quando é com justiça, isso é... Não existe aquela questão de anulação de casamento? Existem várias situações. Só que, por exemplo, na questão da traição, um exemplo, se é o que seria essa consolidação do casamento. Eu vou dar um exemplo, que é crime, um exemplo. Você sabe que hoje em dia no Brasil, a pessoa que ela só pode casar uma vez. Um exemplo, eu não posso ser casada civilmente 2 vezes. Sim. Por exemplo, o João já é casado, não disse nada a Maria. Uhum. Aí foi se casar com a Maria. Primeiro que isso aí era crime, certo? Eu vou dar um Ainda é, até hoje. É claro, porque tu imagina que seu Que é 2 certidões, né? Coisa legal de justiça, 2 certidões. Existem várias hipóteses, que isso é um assunto bem abrangente, que tem essa questão de anulação do casamento, sim. Existem várias hipóteses que poderiam ser levantadas aqui. É isso, Raimundo Filho, que é o direito. O direito, ele é tão abrangente, eu abro o sorriso para falar isso, é porque, assim, quando você fala isso, menina, isso aí era um tema. Sendo honesta, a gente veio aqui para tratar do cônjuge, mas é impossível, quando a gente fala do direito, a gente não trazer todos esses assuntos, assim, que são inerentes da sociedade. É legal que só o exemplo são fofocas à parte. Olha, é o seguinte, e se você quiser que a Thalita volte aqui para falar especificamente sobre essa parte de casamento, de traição e tudo mais, pede aí nos comentários que eu chamo ela de novo aqui. Quando Pode ela me tiver o convidar que tempinho. eu venho com o maior prazer. Mas vamos voltar ali para a parte do calma, matrimônio, da calma. junção. Vamos Aí pedir o deixa eu pessoal só- também para perguntar no WhatsApp. pra participar, Ó, entendeu? pessoal, manda mensagem no WhatsApp, manda seu áudio pra gente ouvir sua voz bonitinha, tá? Se quiser ligar e falar diretamente com a Thalita Pode e com a ligar, sua eu vou dúvida, ficar muito feliz. pode Você- ligar, tá certo? E porque você participando pelo WhatsApp, você concorre a esse fone de ouvido da Xiaomi. No final do vídeo, no final do programa aqui, você concorre a esse vídeo na roleta, tá bom? Raimundo, Então E participa. uma coisa meu que é menino. legal, se quiser criticar, critica lá construtivamente. Se quiser, né, fazer elogios, Exato. manda lá a tua opinião, Ó, conversa com a gente. tem Erivaldo. comentários aí, tem? O Erivaldo tá participando bastante aqui também. Manda no zap aí, Erivaldo, pra tu ganhar o fone. Erivaldo, fala aí, a justamente. gente quer te ouvir, Erivaldo. É porque o Erivaldo trabalha com essas coisas da funerária, talvez vá Ei. partir E aí? um pouquinho Aí, tranquilo. João, o Raimundo, meu menino aqui, doido pra participar também. Rapaz, é um assunto complexo. Não, meu isso filho. aí não é pra de menor, não. Esse assunto não é pra de menor, Mas mesmo não. assim, ele ainda fez uma pergunta aqui, ó. O que é importante definir no momento de formalizar o casamento? Isso foi um moleque de 13 anos que perguntou. Eita, que pergunta inteligentíssima. Que pergunta foi essa que o pai dele mandou Ei, pra ele fazer? ei, Não foi qual não, foi? eu disse ele Deixa que a ele doido Thalita pra concluir, né, o que ela participar, já tava falando. Não, vai. Ei, calma. Primeiro, quem é essa pessoa que fez essa pergunta? Filho do Alex. É o meu Meu Deus, primeiramente, eu ia dizer, tem algum advogado aí do lado dele mandando ele me perguntar Não, isso. Eu sei responder. Como é o nome dele? É o Anthony. Anthony. No caso, ele tá doido pra participar pelo fone, aí ele fez uma pesquisa no Google pra entender o assunto. Ei, tu arrasou. Tá Ei, sem mic, viu, arrasou, Alex? E eu vou responder. E essa pergunta dele é inteligentíssima. Não importa como ele... Mas ele teve essa capacidade de consultar lá o Google. Isso aqui Nem importa. eu Ou tive dá essa me- capacidade. Mentira, foi... O Anthony pensou isso mesmo. Ele, Pô. ele tava lá. Ele dizia, eu tenho uma pergunta aqui. Olha como isso é inteligente. É claro que quando você for casar, o casamento hoje em dia... Eu sei que tem aquela parte do romantismo, de Deus, da bênção e tudo, mas é um contrato entre duas pessoas. É. E ele falou uma coisa muito inteligente. Quando você decide casar, primeiramente, você nunca vai ter a certeza se escolheu a pessoa certa, porque não tem isso lá na testa dele. É o príncipe, a princesa, não sei. Perfeição não existe em ninguém. Mas quando você for casar, você pode ir no cartório, escolher o regime de bens que você quer casar, escolher se vai fazer algum pacto antinupcial, sim ou não, ou seja, quais são as determinações que vai ter nesse casamento. Essa pergunta que ele falou é muito inteligente, porque tu imagina, se eu escolher o universal de bem, tudo que for meu é do meu marido. Se eu escolher o parcial, é só o que eu construí com ele quando a gente estiver juntos. Se eu escolher o separação total de bens, o que era da Thalita antes continua sendo dela. O que era do Jean continua sendo dele. E o que eles dois construírem juntos tem que ficar no nome deles exclusivamente. Uma pergunta. Ah. No caso, vamos lá.
Deixa eu só fazer um breve resumo aqui, assim, para ter o corte. Certo. Quais são os tipos de junção matrimonial? Né? É assim que fala? De Me ajuda contrato matrimonial. Tem Qual esse aí que é tipo de universal. casal? Os regimes. O regime, que é o comunhão. Olha a voz como tá massa. Eita, que agora... Isso foi massa. Comunhão... Espera, calma aí. Nós temos o comunhão de bens. Comunhão universal, De bens. Aí tem o comunhão parcial de bens. Aí tem o separação total de bens e separação obrigatória de bens, que eu tinha esquecido de Tá, falar. então temos esses 4. Sabe o que é obrigatório? Não, Desculpa. o universal é aquele que você constrói, o que você já construiu antes ou depois do matrimônio, Junta tudo, divide tudo. E vai ser dividido da forma legal. Igualitária, meu Igualitário, certo. E no separado, como é? Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens é aquele que você... O que você tinha antes é seu, tá no seu nome. O que você construir, o patrimônio que você construir depois do casamento, ele é separado igualitariamente. É assim, quando João e Maria se casam, no comunhão parcial se transforma em patrimônio comum, ou seja, tudo é dos dois. Não importa se tá no nome só da Maria ou só no nome do João. Tudo bom fica sendo dos dois. Pronto. Vamos esclarecer. E temos o separação total de bens. O que é isso? É que as pessoas já tinham patrimônios antes em seus nomes. Só que durante o casamento não vai ter patrimônio comum, não. Continua tudo do mesmo jeitinho. Patrimônio exclusivo meu, patrimônio exclusivo dele. Isso assim, esse é um tipo de regime que é mais comum em pessoas herdeiras, pessoas multimilionárias, eu falo que são pessoas que pessoas ricas. Ei, mas posso ser sincera? É um pensamento que a pessoa pensa assim, ei, João quer casar comigo. Ele diz que me ama. Ele quer só estar comigo. Ele não tá pensando em nada de bens. Ele vai trabalhar e fazer o patrimônio dele, eu vou trabalhar e fazer meu patrimônio. Deveria ser um dos mais comuns visando esse tipo de Porque relação, quando se né? separa, não ia ter briga. Porque o que já é seu já tá no seu nome e o que é dele já tá no nome dele. É porque, assim, a gente criou a sociedade, tipo assim, ela é patriarcal, entendeu? Aí meio que ela criou essa coisa de o homem, ele provém, a mulher mantém, entendeu? Esse pensamento aí que a gente já sabe que realmente era um pensamento, mas que já tá bem defasado. Mas isso, talvez esse regime não se popularizou tanto nas classes médias, classe média... Opa, tá vazando um áudio aí? Nessa classe média baixa, assim, porque... Meio que sempre foi aquele negócio, a mulher vai ficar em casa cuidando dos meninos e a gente tem que ter junção. E Raimundo, sabe o que é que eu digo mais ainda? Sabe por que as pessoas nem entendem? É porque é isso que eu tô lhe dizendo. Ó. Quando você vai lá no cartório, a pessoa do cartório, ela não lhe engana. Ela lhe explica. Será só que explica, Thalita? Assim, a mim me explicaram. Calma, mesmo sendo advogada, quando eu fui, a pessoa me explicou do jeitinho dela. Ela me alertou. Só que, posso ser sincero, a verdade, as pessoas, infelizmente, elas não têm esses conhecimentos. Quando ela chega lá, ela diz assim, eu quero me casar, bota aí meu nome com... Às vezes ela nem entende. Aí a pessoa do cartório diz assim, olha, o costume, o cotidiano é as pessoas casarem no comunhão parcial. Bote, a pessoa às vezes nem entende a relevância. Agora tu imagina se as pessoas tivessem esse conhecimento. Por isso que eu digo que conhecimento é poder. Porque se eu soubesse, quando eu fosse casar, eu ia ter a opção de escolher. Eu ia fazer isso de forma consciente. Mas se eu entendo a realidade que a gente vive hoje, mesmo que uma pessoa do cartório explique, a grande verdade é que as pessoas muitas vezes não vão compreender e vão dizer, bote o que o senhor quiser. E outra coisa, né, tem um problema mais que fica aquela coisa que não foi conversada entre os dois, entendeu? Eles nem entendem, eles não sabem nem o que é isso. Se tu perguntar assim, ó, pode pegar, faz um teste em casa agora. Ei, pai, tu é casado em qual regime? Regime de quê, menino? Não tô fazendo regime, não. Eu tô comendo tudo. Regime da sopa. Mas assim, pra gente poder manter no corte. E também tem a parte do... Se você vai casar... vocês não conversaram, né? Entre vocês. Você chega lá, só que você entendeu. Você meio que deu uma pesquisadinha e entendeu. Aí você pega e coloca Você chega lá na hora e o cara dá essa junção. Você fala assim, não, eu quero o separação total. E ele aí a outra pessoa fica, hã? Tipo assim, como assim? O que é isso? Aí pela lógica, o que é que o dono do cartório ia fazer? Ele ia tentar explicar se a pessoa ia compreender ou não. Porque não, isso vai gerar tipo assim, vai gerar um reboleixo. É um reboleixo dentro já começa o casamento, no dia do casamento, ei, tu tá querendo passar a perna em mim também. Já começa esse clima já um pouco mais pesado. Mas assim,
Depois desses 3, tem esse quarto que a gente não abordou direito, que é, Justamente, o separação total obrigatória. Agora, é o obrigatório. Como Aí é o que que é esse funciona? obrigatório de bens? É porque, assim, pessoas que têm, por exemplo, a partir de 70 anos. Uma pessoa com 70 anos de idade pode casar? Pode, só que o nome já diz, ó. Separação obrigatória de bens. Não vai ter a partilha dos bens. Você vai casar com uma pessoa de maior idade, idade elevada, de 70, sabendo que não vai ter essa partilha. A não ser que ele faça o testamento e queira dar o que quiser dar lá a você, respeitando, hoje no Código Civil de 2002, respeitando a questão dos herdeiros necessários, né? Que hoje o cônjuge é herdeiro Ou necessário. até mesmo fazer uma doação aí pra sua mulher de todo o seu dinheiro do nada, assim. É que o nome disso é testar. O que é testar? Testar é você dispor, demonstrar sua vontade no testamento. Eu, João, casado com Maria, tenho tantos filhos, tenho tanto patrimônio, decidi que... Aí ele vai lá dispor, entendeu? Que é uma coisa que aconteceu, causou muita polêmica quando, no caso do Gugu Liberato, quando ele morreu, Pois ele não deixou nada pra esposa. Quer dizer, Ei, pra esposa não, pra mãe calma. dos filhos, né, Ei, no calma, caso. só que aí, por isso que eu digo, o direito, ele é bem abrangente. Aí a questão é, que eu não sei, eu vou lhe perguntar. A companheira, que ele não era casado no civil, viu? Exato. Ele não era casado civilmente. A companheira, a convivente dele, tinha uma união estável? Porque se ela tinha uma declaração de união estável, que é feita dentro de um cartório com reconhecimento de fé pública, aí judicialmente ela vai ter os direitos dela. Estou dando um exemplo. Ela pode questionar a validade do De testamento. herdeiro necessário. É, porque ela era herdeira necessária, hoje no Ah. Código Civil de 2002. Entendi. Só que, se não existia uma união estável, primeiro, quando ele faleceu, ela vai ter que entrar na justiça com uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem. Você sabia que, caso o Gugu e essa senhora, ela diz que era companheira dele, ele já está falecido. Ela pode entrar na justiça para provar que foi a companheira dele? A resposta é, mesmo falecido, pode sim. Entendeu? Então é uma questão bem mais de juntar ali é interna. Uma coisa mais de se organizar internamente ali assim. Não é uma coisa muito de passou a perna. Não, meio que já estava organizado. Só que o baque foi grande, mas né? é porque é isso que a gente está falando. É porque, assim, ó, vamos falar sinceramente, abertamente. Qual é a cultura que a gente tem hoje em dia? É que quando o João ou Maria, quando as pessoas se casam, hoje, o pensamento que tem muito é isso. A gente vai casar para construir patrimônio. É. A não ser que você já case com separação de bens, dizendo assim, o que é teu, o que é meu, e nós E estamos nós aqui só vamos ter filho e amor. É, pronto. Justamente. Mas se não for dessa forma, aí as pessoas sabem que tem aquele pensamento, né? Eu vivi com a pessoa, eu cuidei da pessoa, então eu tenho direito às coisas da pessoa, né? E uma coisa que acontece também, a gente já tá encerrando aqui, Thalita, mas antes da gente encerrar, eu queria dar uma olhadinha no pessoal dos comentários. Separa uns comentários, tá bom, Alex? Ó, chegou o WhatsApp. Mas calma, Raimundo, antes de acabar, deixa eu fazer uma rapidão aqui, que eu sei que tu vai gostar disso. Diga. E eu não falar isso pra ti, tu ia ficar Não, a gente com ainda raiva vai de ver mim. os WhatsApp Escutei, aqui. mas bem rapidão. Dentre as várias alterações, uma coisa também massa que se a reforma passar é... Eu não te disse que dentro do Código Civil tem 5 livros? Que é o direito das coisas, direito das obrigações, direito da empresa, direito da família e direito das sucessões. Os capítulos tratando desses assuntos. Se a reforma passar, diz aí, agora vai ter um 6º livro, que é o livro dos direitos digitais. Aí, como eu não falar pra ti sobre isso, vida aqui no Vamos social. lá. O que é que eu posso... Você me fala isso aí, o que é que eu acho que é? Tipo, você vai ter direito sobre as redes sociais do seu... Ei, calma. Aí, assim... TikToker vai ter que pagar imposto Aí, agora. escuta, Raimundo, aí ainda eu não posso te falar com propriedade o texto todo, que deve ser bem extenso, desse título que vai ser Mas o que é direitos que tu digitais. viu? Mas o que é que eu já vi sobre essa questão de direitos digitais? Você sabe, Raimundo Filho, que hoje todas as relações que existem entre as pessoas são pela internet. Sim. Com certeza lá tem várias questões tratando desse assunto. Eu vi também uma coisa interessante. Até os processos hoje em dia, caso você não saiba, são virtuais. Porque, aí você sabe que já existem várias leis que tratam sobre essa questão do direito digital. Mas uma coisa interessante, existia uma lei específica para tratar de direitos digitais, mas que ela não estava dentro do Código Civil e ele não se interligava, não se conectava com os outros direitos. Aí onde é que eu quero chegar? Um exemplo. Pessoas que voam, por exemplo, quem voa muito, quem utiliza cartão, essas coisas, tem aquela história das milhas que você adquire. Aí agora, eu não estou dizendo que isso já está lá determinado, não, é só proposta.
Será que ainda eu não conheço o texto da lei quando passar, mas tem isso dizendo que lá foi proposto? Será que essas milhas adquiridas pela pessoa não entrava como direito de herança? Aí isso é um questionamento. Aí outra coisa. Nessa parte do direito digital, para tratar da questão da família, tem lá, nessa parte desse capítulo, tratando sobre a exposição de crianças, de menores de idade nas redes sociais. Algo também que eu achei de grande relevância. Sim. E tem vários outros pontos. Hoje eu não posso tratar todos para você, porque, Sim. como eu estou dizendo, isso é um assunto específico, mas o massa que eu gostaria de transparecer, de dizer para as pessoas, é que se a reforma passar, agora nós vamos ter várias leis que eu vou ter que estudar e os meus amigos, doutores, advogados e os juristas vão ter que se aprofundar. Aí olha para você ver, Raimundo, quando eu comecei a trabalhar em 2013, o Código Civil é de 2002. Eu tive que estudar o Código Civil de 2002. Se a Exato. reforma passar, mesmo já estando formada, mesmo já tendo meus anos de profissão e experiência, eu volto a estudar tudo novamente porque muda, claro. Se não existia Sim. direito digital e agora vai existir, eu vou ter Nossa, que... e é todo um novo livro, né? Toda uma nova parte ali dos Aí direitos só um digitais. detalhe. São 2.046 artigos. Vai rasgar os 2.046 e fazer tudo de novo? Não é isso. Muita calma nesta hora. O texto, ele é mantido, mas ele é readequado às necessidades da sociedade. Então, assim, o que não precisou ser mudado permanecerá, o que está dando certo. Mas o que estava defasado vai ser acrescido. Aí é só isso que eu quero que as pessoas entendam. Não tinha nada sobre direito digital no Código Civil. Se a reforma passar, vai ter. E agora Aí vai nós vamos ter. descobrir o que tem lá quando for aprovado. Interessante. Agora Né? vamos ter mais isso aí para poder os advogados ficar nos nossos pés aí. Ó, vamos dar uma olhadinha no Zap, que o pessoal já tá porque no senão Zap vai faz um puxar- tempo. vou puxar mais 5 horas aqui falando sobre direito. Ei, e deixa eu dizer, enquanto o pessoal vai olhando o WhatsApp, você acredita que tinha várias outras alterações? Tinha uma coisa tão bacana, eu vou falando aqui, só rapidinho. Você acredita que hoje em dia, se eu for casada com o João e eu tiver um filho, eu sou casada, eu chego lá no cartório e digo assim, vim registrar minha Jeane, pronto, minha Thalita e Jean, um exemplo. Tiveram uma filha, que é a Jeane. Eu sozinha chego lá no cartório porque sou casada e digo, ei, fulano do cartório, tudo bom? Vim registrar minha criança. Tá aqui a certidão de casamento. Bote aí que o nome da minha filha é Jeane. Beleza. Só que eu vou dar uma situação. Como é que é hoje no Código Civil de 2002? João e Maria tiveram só um relacionamento sexual. Não são namorados. Pronto, acabou. Só que a Maria engravidou. Se hoje a Maria quiser registrar a filha dela que nasceu, que é a Bianca, ela tem que chamar, ei, João, por favor, vamos comigo lá no cartório, tu é o pai da minha filha. Aí vão os dois lá e registram. Mas vamos supor que João, nesse exemplo, não tem bom caráter e... Não, vou nada, não sou pai dessa menina, não. Se o código passar, presta atenção, se o código, a reforma passar, o anteprojeto, eu também vi que tem isso lá, que agora Maria, mesmo sendo solteira, que não era casada com o João, ela vai chegar lá no cartório e vai dizer, senhor do cartório, eu tô dando a garantia, bote aí que o nome do pai da criança é o João. Aí o cartório vai convocar, ligar, intimar, chamar os procedimentos burocráticos. João, Maria tá dizendo que a Bianca é tua filha. Ei, não bote não que ela não é minha filha, não. Vai ser feito ou não vai ser feito? Pela reforma agora, pela proposta, vai sim. Mesmo João dizendo que não é, vai ser registrado. Por que que seria? Porque a presunção da paternidade, o que tem que prevalecer é o direito da criança. Mas se o pai achar que realmente não é o João, não sou pai da Bianca, ele é que vai ter o trabalho de ingressar judicialmente ou de fazer o exame de DNA e provar que não é o pai. Isso aí não é uma grande mudança, uma grande repercussão? E vai dar mais problema do que o jurídico, do que os testamentos. Gente, viu, aí, Agora Raimundo, o que é que eu quero dizer para as pessoas? É porque, assim, ó, tudo no mundo das leis é assim. Não existe nada 100% positivo ou negativo. Tudo tem os prós e contras. Sim. A questão é que, por exemplo, quando uma criança nasce, ela não tem direito ao nome do pai? Tem. Exato. Então, pela lógica, ela teria que ser registrada e você sabe que existe essa dificuldade muito grande hoje em dia desses pais quererem assumirem de imediato. Só que também tem aquele problema. Thalita, e se Maria for lá sabendo que era do Pedro e disser o nome do João? Vai ter um problema para ela, porque João vai processar ela, com certeza. Uma dúvida.
quando você fala a criança precisa ter o nome do pai, você não está falando de sobrenome, você está falando de o nome lá, pai, mãe. Não é isso? É porque ou entendo. sobrenome. Eu falo sim de ter pai, de ter sobrenome, eu falo em todos os sentidos. Sabe por quê, Raimundo? Ninguém existe só da mãe. Você Não, precisa sim. obrigatoriamente do pai. E por que o nome é tão importante? Porque aquele pai hoje pode não ter futuro para nada. Mas vamos supor que amanhã ele amadureceu, virou gente que teve caráter e construiu um patrimônio. Só que a pobre da Bianca, filha do João, não tinha sido registrada. Como é que ela vai ter direito à herança, aos bens do João? Como é que ela vai ter direito a pedir uma pensão se ela não tem nenhum pai registrado no nome dela? Não, eu digo assim, registrado no nome de questão de sobrenome. Que, por exemplo, a mãe pode ser uma mãe solteira, né? Como eu tô falando hoje em dia, mãe solo. Aham. E ela pode querer colocar o filho, tipo assim, eu vou botar o nome do meu filho fulano da Silva, que é o meu sobrenome. Só não vai o dela. ter. Exatamente. Mas isso não é certo, sabe por quê, Raimundo? Porque isso repercute no mundo jurídico, por exemplo, a questão sucessória. Se ela botar só no nome dela, Maria Não, da mas Silva... no registro lá tem pai, fulano de tal. Ah, sim. Entendeu? Ah, entendi agora a sua pergunta. Tô falando de nome, do nome. Não, nome beleza. próprio. Eu não tô falando do nome, eu tô falando Ah. da filiação que Não, tem que sim. ter. Presta atenção. A filiação, que é filiação? Pai, João da Silva. Mãe, Maria da Silva. É isso que eu tô falando. Pois é isso que eu tô falando. Ah, em calma. relação a nome, porque aí Aham. senão fica complicado. Porque, tipo assim, eu não quero mais nenhum relacionamento com aquele cara. Mas eu vou ter que colocar o sobrenome dele no meu filho. Mas o correto, Raimundo, posso ser sincero, é isso mesmo sim. Tem que colocar. A resposta certa é tem. Sabe por quê? O direito não é seu, Maria. O direito é da Bianca, no nosso exemplo. João, Maria e Bianca. Sim. Não é, entenda, não é uma questão que tem que ser pensada na mãe Maria ou no pai João. É no menor, incapaz, os Isso. interesses dele. Por isso que Bianca tem que ter o sobrenome do pai e da mãe. Entendi. Isso aí é uma coisa bem mais complexa, bem mais jurídica. Aham. Sim, porque aí mexe um pouco com egos. É. Né? Mas agora- o WhatsApp aí temos alguma coisa? Alex. Só um momentinho. Aí, Opa, não deu tempo de preparar, não. Deu sim, deu sim. Rapaz, Ei, mas nada supera a melhor pergunta que foi a do Anthony. Aí, ó. Parabéns, tô fã. rapaz, a criança tá Pois complicada, é, João, viu? doido pra participar, João. Aí, pedi pra Thalita colocar o fone de ouvido ou você passa aí pra ela? Pode, coloca só o fone de ouvido, só assim, só pertinho, só pra ouvir a pergunta. Se tá Vamos na ver aqui cabeça. a participação do Mas Erivaldo. Deixa eu ver aqui. Ouvindo aí, Thalita? Tô sim, agora bem direitinho. Fala, doutora. Tudo Passando bom? para parabenizar aí pelo seu trabalho que você vem desempenhando na advocacia. tá? Muito Forte obrigada, abraço a viu, todo mundo aí Erivaldo? do Rede Social e a todos que estão aí participando, assistindo ao vivo ou não, tá? Ei, Forte abraço. primeiramente, um forte abraço pra você. Tô muito feliz que você tá aqui participando, interagindo, viu? E ficou do início até o fim. Muito obrigada. Ele Valeu, mandou viu, também Erivaldo? uma pergunta, viu, doutor? Passa aqui agora. Manda a Ei, pergunta. Erivaldo, pergunte uma coisa fácil, que eu já tô aqui nervosa, Erivaldo. Doutor, um exemplo. Sou casado, tal, estou no novo regime, né, eu digo jurídico, e fiz um testamento, deixei lá, vim a falecer. Como ela não vai ter mais direito, né, a herdar os bens, mas eu deixei em testamento. Esse testamento, ele pode ser refutado? Ou seja, os herdeiros, eles podem contestar isso, eles podem dizer que não pode. Não. Aí a pergunta aqui do Erivaldo, todo mundo que está acompanhando a gente também escuta? Uhum, escuta. Pronto, é só porque eu não sabia. Erivaldo, sua pergunta é brilhante e esclarecedora. Sim. Então, assim, só para explicar. No caso, o cônjuge... Isso é um detalhe, Erivaldo. A sua pergunta é já após reforma, é? Pós reforma. Pronto, reforma. pois pronto. O Erivaldo está perguntando aqui pra gente se pós a reforma, se os herdeiros poderiam contestar, Um rebater testamento. o testamento feito pelo cônjuge, certo? Que deixou, por exemplo, João deixou coisas para Maria, sendo que ela não será mais a herdeira necessária. Detalhe, quando for fazer o testamento, Erivaldo, é por isso a importância do advogado. Porque tem que respeitar a questão da legítima da herança. Tá ali, tem palavras populares para a gente entender? Não tem essa parte que eu expliquei dos bens particulares, do que ele possuía, eu estou falando Sim. antes do casamento, ou do que ele adquiriu em doação, herança, esse tipo de coisa. Ou seja, o patrimônio que não faz parte da meação, se for no regime de comunhão parcial, um exemplo.
O que é que eu expliquei para vocês? Herdeiros necessários, automaticamente, eles têm direito a 50% deste patrimônio. Aí vamos fazer aqui no exemplo do Erivaldo. João e Maria, aí ele tinha esse patrimônio antes, certo? Só que quando ele fez o testamento, Erivaldo, ele foi orientado por um competente advogado que sabia o que estava fazendo. Aí o advogado disse assim, olha, tua herança é 100%. Tu tem que resguardar os 50% que é dos herdeiros necessários. Ou seja, porque vocês têm filhos. Mas os outros 50% tu pode dispor, tu pode deixar lá no testamento que é para tua Maria que ficou viva. E não vai ter nenhuma contestação porque foi feito de forma correta. Entendi. Agora eu vou explicar uma coisa, Erivaldo, que a gente tem que falar a verdade. Existem bons profissionais? Existem. Existem profissionais excelentes? Existe. Aí é o X da questão. Se João tiver procurado uma assessoria jurídica, desculpa as palavras, mas sem futuro, sem procedência, e aí o advogado, Deus me livre, errou e pegou até o que não era para pegar, ou seja, ele não considerou a lei e pegou a parte que era os 50% da herança legítima e disse assim, eu vou deixar tudo para Maria, que eu amo é a Maria, eu não quero nem saber. Isso aí vai dar errado? Vai dar errado, entendeu? Aí a questão é essa, tem que respeitar a história da legítima da herança. Então, assim, basicamente, falando leigamente, se você for fazer um testamento, você só pode fazer uso de doação de 50% do seu patrimônio. Não, nesse caso aqui que ele está falando, o Erivaldo, entenda, não é que ele possa só doar 50%, é porque a pergunta do Erivaldo Não, sim, legalmente falando, se você bem assessorado, para não dar errado, você doaria 50%. Para Maria. Porque os ela outros não 50%... porque se passar a reforma, ela não será mais herdeira necessária. Porque os outros 50% fica para os herdeiros. Necessários. Aí, mas no caso, se ele quiser, fala assim, não, vou dar 100%. Não, calma assim, ele fala assim, ó, no papel, vou botar aqui, 100% do meu dinheiro vai para essa pessoa X. Aí, chega na hora da leitura do testamento, o advogado fala, ó, o fulano, o João, deixou 100% para Maria. Aí os filhos vão ficar se doendo e falar assim, não, mas peraí, deixou tudo pra mãe? Aí ele vai dizer assim, o herdeiro, ei, mas tá aqui meu advogado mostrando que o Código Civil mudou. Não, sim, mas aí é uma coisa que vem dos herdeiros, entendeu? Aí os filhos vão dizer assim, tá, tudo bem. Pode deixar tudo pra mãe. Ah, muito bem. Entendeu? Ah, perfeito. Ou então o cara pode se doer assim e dizer assim, não, peraí. Eu vou entrar com a justiça aqui e fazer... Muito bem. Aí, perfeito. Por isso que eu digo a questão desse mundo de possibilidades hipotéticas. Na hipótese aqui do Raimundo, Erivaldo, o que foi que ele disse? Os filhos de João e Maria, eles reconhecem a vontade do pai dele. E eles não têm problema com isso. Eles dizem, não, deixa nossa mãe certo. Mariazinha ficar lá com tudo mesmo. Tudo bem, mas é que eu tô querendo, na hipótese que eu trouxe, é que só que tem um detalhe. Os filhos concordaram, mas aí tem a questão também dos... Quem é que também é herdeiro necessário? Os pais do João, aqui no exemplo, né? Aí, mas vamos supor que todo mundo disse assim, não, beleza, a gente quer respeitar a vontade do João e vai ficar tudo como ele disse lá no testamento para Maria. Beleza, se ninguém contestar, né? Mas assim, lembrando, tem que ser um malabarismo jurídico... Porque às vezes a gente vê em filme, que é aquele filme assim do cara o super ricaço, milionário, que pega, vai deixar a herança e fala assim, vou deixar a herança pro meu cachorro. Aí os pais, a mulher, os filhos, fica tudo maluco, sei o quê. Só que ele fez um malabarismo jurídico, não tô falando da lei do Brasil, tá falando de filme, ficção. Ficção. Aí, ou seja, num caso como esse, entre aspas, né, na jurisdição dele, ele teria que fazer um malabarismo jurídico, tipo assim, tinha que ter nome, alguns patrimônios em nomes de X, outros patrimônios em nome de empresa, nome de sócio, sei o que, tal. Talvez essa mentalidade que a gente tem de o testamento, você faz o que você quiser, você deixa o que você quiser, é só ficção. Até porque, assim, gente, quando se fala em testamento, tem a questão de um planejamento sucessório. Tu imagina uma pessoa que possua vários bens, empresas com cotas, com várias coisas envolvendo muito dinheiro. Quando ele vai fazer um testamento, ele tem que ser assessorado. Porque a questão não é que você não possa dar 2 bens para um e só um para outro. Pode, desde que seja 2 bens que equivala ao preço de outro. O que o Raimundo fala desse malabarismo, na verdade, eu chamo isso de uma análise jurídica. Né? Um exemplo, você vai sentar e vai estrategicamente pensar como é que eu posso repartir esse meu patrimônio dentro da lei, mas priorizando o que eu quero priorizar. Ó, temos zap?
Peraí, que tá tendo treta aqui, mas tem... Ó, tem zap. Olha tem que zap. legal, Chegou o zap. viu? Manda um zap aí, Alex. Erivaldo, você vai concorrer, viu? Tô torcendo aqui, você vai ganhar esse brinde. Ok, vamos aqui também a mensagem do Micael Lourenço. Diga lá, Mikael. Oi, Deixa eu ver Micael. aqui. O código grande e com vários entendimentos não prejudica, porque pode abrir várias formas e muitas vezes trazendo injustiça para algum lado. E você tá certíssimo, Micael. É justamente isso. Thalita, por que que estão querendo reformar o Código Civil? Porque existe uma palavra que todo mundo acha que já ouviu, brechas na lei. O que são brechas na lei? Quando um artigo é criado que ele não tem lá uma posição firme, ele pode ser entendido de várias formas, porque são juízes que julgam. O juiz A julga diferente do juiz B, e aí vão criando jurisprudências. E o que são jurisprudências? São conjunto de decisões no nosso país que influenciam na hora das decisões. Posso dar um exemplo de jurisprudência? Pode. Assim, mas segura esse assunto. Aham. Porque assim, na jurisprudência, como é que funciona, legalmente falando? Se, por um acaso, você você vai, sei lá, tá num processo contra, sei lá, exemplo, Ei, um raio... o negócio da defesa, quando você mata a pessoa quando tá se defendendo? legítima defesa. Pronto. Pronto. Tipo Não, isso. mas, cara, assim, vamos uma coisa menos extrema. Caiu, o exemplo, tá? É ficção. Caiu um raio em você, sei lá, caiu um raio na rua. Ok. Não. Em Não, você. caiu um raio num carro. Vamos lá, seguradora. Você acionou a seguradora disse não vai pagar. Você fala, tá, beleza, mas sei lá, eu vou botar na justiça. Um juiz pega, vai olhar seu caso e diz assim, o caso é de um cara entrando contra uma seguradora que um raio caiu no carro dele. Ele vai ter a sapiência de olhar a jurisprudência. Esse caso já foi julgado de alguma forma em algum outro isso, canto? você fala- Aí você vai É olhar, isso mesmo. o juiz vai olhar e vai dizer assim, quando acontece esses tipos de caso, É dessa forma. basicamente, a ação é dada para o dono do carro. Então, como já tem essa É jurisprudência, isso mesmo. Você explicou brilhante, viu? Parabéns. não, legalmente, trocando em miúdos, é isso. Entendeu? Ou seja, o juiz usa da jurisprudência para facilitar no julgamento do entendimento do caso. Porque se não existir jurisprudência, aí é um caso novo que tem que ser pensado exclusivamente naquele caso. Perfeito, é isso mesmo. A jurisprudência é basicamente melhor isso. explicação. Mas, É. Micael, o que você está falando é a pura verdade do nosso Brasil. O que é que a gente mais tem no Brasil? Várias leis. O problema é a questão da instabilidade, às vezes até dos termos jurídicos que tem lá na lei. Eu vou dar um exemplo, e o Micael está corretíssimo de falar, porque isso gera insegurança jurídica. Uma coisa que não está clara, eu posso puxar para esse lado, o outro advogado vai para o outro e vai depender do que o juiz vai entender o que é o mais certo com base nas provas. O que o Micael está falando é tão verdade que na nova proposta do Código Civil já tem uma palavra lá, eu não vou falar decorar dos artigos, mas eu acho que é 1850, enfim, não sei. Eu só sei que ele usa o termo vulneráveis, quando ele quer tratar de um assunto que é outra história, que é a questão do usufruto. Os cônjuges terão direito ao usufruto dos bens, mesmo não sendo herdeiro necessário, se ele provar vulnerabilidade. Aí vem aquela questão, o que é ser vulnerável? Né? O que é ser vulnerável hoje em dia? Aí vai dar liberdade ao juiz para interpretar essa vulnerabilidade. Basicamente é isso. Realmente é um texto longo, mas ele foi se adequando. Olha aí, rapaz! Olha. Chegou o ganhador do fone aqui. Temos visita, O seja cara bem-vindo. chegou ao vivaço, bicho. Chegou o ganhador do fone da semana passada, ou do programa passado. Ele chegou com estilo, né, filho? Ele chegou em grande Chegou estilo, né? estilo bicicleteiro. Todo Mas suave. basicamente é isso. O código é grande, tá? Ele cabe realmente interpretação. A lei cabe muito interpretação. Micael, é difícil você ter uma coisa que é mais certinho. Micael, Opa, tocou o Micael, WhatsApp de novo. deixa eu te dizer, agora que está no anteprojeto, que está nessa análise, ainda nem passou a reforma, já tem vários advogados. Se você for no YouTube, no Instagram, a quantidade de advogados questionando, rebatendo, dizendo que é bom, dizendo que é ruim, dizendo que é retrocesso, dizendo que é avanço, dizendo que vai puxar para esse lado, enfim. A lei é essa via de mão dupla, né? Se não ficar claro, se os doutrinadores, legisladores, as pessoas que são detentores desse conhecimento, se essa lei não for muito bem feita, ela vai sempre deixar margem para questionamentos. Vai abrir margem. Mas o WhatsApp aí, Alex? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A Andressa está dizendo aqui boa tarde. Boa tarde, Andressa.
e perguntando quais são os direitos e deveres de um pai ou mãe em relação à guarda compartilhada de um filho. Olha, essa pergunta da Andressa, ela abre para eu dar uma mega, assim, Ei, Andressa. Assim, Não, mas eu vou tentar resumidamente. Andressa, primeiro, que o fato da guarda ser compartilhada, o nome já diz. O que é compartilhar? É dividir entre os responsáveis pelaquela criança todos os deveres que ela tem para com essa criança. Eu falo direitos com relação a financeiro, eu falo com questão afetiva, psicológica, emocional, porque o fato da guarda compartilhada significa dizer que os dois genitores, né, dessa criança, eles vão interferir, repercutir nas decisões que vão incidir sobre a criança. Eu vou dar um exemplo. Se a guarda é compartilhada, eu, Maria, sozinha, posso decidir a escola sem perguntar a opinião do João, que é o pai? Porque se a guarda é compartilhada, o nome já diz, tudo nós vamos ter que decidir juntos. Então, ela não pode decidir sozinha se o filho vai para uma viagem, se vai para a escola X. Justamente por isso. São várias correlação a viagens, correlação à escola, correlação a várias decisões da vida da criança. Tudo vai repercutir. Porque, um exemplo, aí a guarda é compartilhada, mas só a Maria que leva para a escola, só a Maria que cuida das coisas do colégio. Porque, entenda, a guarda é compartilhada, mas com relação a essa guarda compartilhada, as pessoas não necessariamente, elas nem vivem mais na mesma casa, concordam? Se estão separados, é por isso que estão com a guarda compartilhada, só que as obrigações serão as mesmas para com a criança. Ou uma coisa que é importante, a guarda é compartilhada. É só a mãe que vai ter a obrigação de cuidar do psicológico, da construção do caráter daquela criança? Claro que não. Pode ter certeza. Principalmente nesse mundo hoje, que as crianças elas são atingidas com uma carrada, vamos falar assim, de informações. É muita coisa, tipo assim, que tira às vezes a inocência dessas crianças. Então, a criação, as questões decisivas, tudo vai ser repercutido com relação a essa criança. Um exemplo, na guarda compartilhada. A guarda é compartilhada. Uma coisa básica. No Dia das Mães, eu quero porque quero que a Bianca, nesse exemplo, João e Maria e a Bianca, é a filha. Eu quero porque quero no Dia das Mães pegar a Bianca. Para ter uma guarda compartilhada hoje em dia, tem que ter uma questão de muita maturidade. Eu penso isso. Porque a partir do momento que você concorda, você não está com o João, que é o pai da sua filha, a Maria, no caso. E aí tem uma criança que é a Bianca, ela vai ter que realmente ter uma maturidade para conviver bem com aquele João, para poder cumprir esses traços. Só que aí tem um detalhe, Andressa. Se você entrou judicialmente, eu entendo que sua vida ficou muito mais fácil. Por que que ficou? Deveria, pelo menos. Por quê? Andressa, nessa hipótese que você traz pra gente. Porque se pais de uma criança foram judicialmente e lá o juiz determinou como seria essa guarda compartilhada. Ele deve ter colocado lá umas regrinhas. Eu não acredito que o juiz disse só assim. Deixou a bel prazer dos pais. Não, eu não acredito que foi assim, não. Para chegar a essa guarda compartilhada, pode ter certeza, num processo judicial, passou pelo parecer do promotor, passou pela vistoria dos advogados das partes, passou por uma decisão judicial, se não passou, deveria. Pela questão da equipe multidisciplinar, que seria de uma assistente social, de uma psicóloga, porque nós estamos tratando de um menor. Exato. Então, assim, seriam inúmeras as questões que a gente poderia levantar nessa situação. Mas assim, tem a guarda compartilhada e existe outro tipo de guarda quando se envolve um relacionamento que tem uma criança? Existe sim, a guarda unilateral, que seria, por exemplo, João e Maria, só Maria ficou com a guarda unilateral da criança. Aí o pai não vai ter direito a nada, João? Vai só ter que pagar a pensão, ponto e acabou? Não, ele teria direito às visitas, mas quem teria a guarda unilateral? Então, nesse caso, a mãe decidiria, né, nesse caso da Maria, ela decidiria se a filha ia para a escola X. Entendo, juridicamente é isso. O pai teria direitos ali de visita, de pagar a pensão. Tem que pagar a pensão. Raimundo, filho, uma coisa que eu digo hoje em dia. Tem muita gente que coloca filho no mundo, mas tem um monte de pessoas que não estão preparados para ser pais. Porque
homens que têm caráteres, enfim, que colocam crianças no mundo, eles não precisariam de um juiz para dizer o tanto da pensão. Eles não precisariam de um juiz para dizer que tu tem que dar amor, que tu não deve abandonar afetivamente aquela criança. Que a mãe tá com a criança, mas tu chega junto para o aniversário, tu chega junto pro colégio, tu chega junto na atividade do colégio, do fim de semana, na prova. Mas isso aí é raro hoje em dia, né? É assim, e outras... Às vezes o cara até pode ter esse sentimento, mas ele muitas vezes espera o respaldo da lei pra dizer assim, cara, beleza. Só faço obrigado. Não é nem questão de ser obrigado, é meio que assim, cara, eu vou fazer que respaldo da lei, porque eu não quero estar num ambiente onde eu esteja fazendo algo que depois seja usado contra mim para me afastar do meu filho, entendeu? Então eu vou esperar aqui, vamos sentar aqui, vamos fazer essa partilha, se não for guarda compartilhada, que seja só unilateral, mas que eu saiba os direitos e tudo mais, tanto o caso do homem quanto o caso da mulher, que dependendo, a maioria dos casos fica com a mãe, mas dependendo da condição do pai, pode ficar com o pai também. Não é dependendo da condição, que eu tenho que... Sim. Calma aí. Não, uma coisa que é muito importante eu falar. Não significa dizer que quem tiver mais dinheiro vai ganhar guarda, né? Sim. Eu tô falando eu digo de condição... do aspecto psicológico, sim. emocional, afetivo. É quem vai dar para aquela criança o melhor interesse dela, né? não é só condição financeira, tá? É não condição de criar bem cuidar, essa criança. Né, Amar? Mais algum zap aí, algum comentário, Alex? Obrigada, Andressa, viu, pela sua participação. Não, tudo ok aqui, viu? Tudo certo? Eu tava Certo. gostando, viu, gente? Eu adoro quando... Mas é o seguinte, a gente vai encerrar aqui o nosso papo por agora, mas assim, a Thalita tá super convidada para voltar aqui. Ai, fico muito Dedica feliz. os Inclusive, temas. a Tereza, viu, Sim. Thalita? Botou aqui Tereza Cristina. Você conhece? Conheço minha cunhada, um beijo pra ela. Botou hashtag volta sim, doutora. Olha que lindo, muito obrigada. Depois viu? a gente tiver algum papo aí para falar sobre advocacias. Quando surgiu outra polêmica, uma fofoca bem grande se envolvendo advocacia. A gente chama a Thalita. O que quer dizer, Carla? Sim. Pronto. Raimundo, uma coisa eu digo, quantas vezes me convidarem, eu vou com certeza vir com o maior prazer, porque eu amo falar, eu amo ter essa oportunidade, Raimundo Filho, de divulgar um pouco do meu conhecimento para as pessoas. Porque eu sempre digo que uma sociedade que é detentora de conhecimento, ela, com certeza, ela vai ter mais direitos. Porque tu imagina como é que eu vou buscar direitos se eu nem conheço meus direitos? Exatamente. Aí eu entendo que enquanto profissional, enquanto ser humano, eu tenho mais que uma função. Não é só advogar para ganhar causas, mas eu vim para servir. Então, com o meu conhecimento, eu fico muito feliz de poder ter vindo aqui. Peço perdão pela essa fala super sexy, mentira, engraçada, né? Nasal. Mas, enfim, quantas vezes vocês me chamarem, não só para falar de assuntos jurídicos, mas a gente, enquanto formador de opiniões, né? Eu tô aqui sempre para contribuir e dizer que eu amo falar. Espero que vocês tenham paciência de sempre me ouvir. Que o meu único problema não posso ver o microfone, que eu sou pior. Eu quero pra mim. Mas Não, fala assim, bem, ela fala bem. Não, Obrigada. demais. Assim, mas obrigado também por ter topado, assim, foi um chamado meio que um pouco em cima da hora, né? Mas faz foi, parte. nem foi. É bom, é ótimo. não foi não foi tanto, não. Foi nada. Mas obrigado por topar participar, por ter estudado um pouco sobre o assunto para poder falar com a gente. Sabe que é uma coisa que só vai estar valendo se For tiver aprovado. valendo, se tiver aprovado, você não tem nenhum direito de estar estudando isso agora. Mas, Raimundo Filho, sabe o que eu acho massa? Sendo bem honesta com todos vocês que estão me ouvindo e que vão ouvir. Sabe o que é que eu amo quando eu sou convidada para participar dos questionamentos, das entrevistas, podcast, enfim? É porque ninguém sabe de tudo. Thalita, tu sabia de tudo isso? A humildade que eu tenho para vocês. Não, gente, eu não estava sabendo disso tudo, não. Mas a partir do momento que o convite veio, eu parei verdadeiramente para estudar. E a gente, ser humano, é um eterno aprendiz. Então, assim, quantas vezes me chamam, para mim, vocês estão me ajudando. Se você acha que eu vim te ajudar, ou que eu vim contribuir, você que contribuiu para mim, porque para estar aqui, eu tive que parar, estudar, e para mim, conhecimento nunca é demais, entendeu? Então, muito obrigada. Eu que fico grata. A gente que agradece, né? Com certeza. Muito obrigado. Sempre um prazer, né? Exatamente. receber você aqui no E se especial. você quiser seguir mais a Thalita nas redes sociais, qual é o Instagram? Meu Instagram é Thalita Saraiva, só com 2 L's. Pronto, Thalita Saraiva com 2 L's, tá aqui na descrição também, tá no vídeo. Segue ela lá e pra poder ver ela correndo também. Fazendo... Ah, com certeza, viu? E se for pra falar de corrida, que é minha outra paixão, aí nós temos assuntos, viu? Então é isso, ó, a gente vai dar uma pausazinha agora, mas a gente volta já com o sorteio, tá? Se você participou, se você mandou mensagem pelo WhatsApp, fica ligado aí, que já a gente vai rodar a roleta e você pode ser o ganhador desse fone de ouvido. Mas pra você que já vai, eu me despeço aqui. Então, tchau, tchau.
não é meu dia de sorte. Passei pra foto no celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor.